Como falar com alguém que tem ciúme, mas não aceita? Essa é uma questão muito boa, não é minha. A gente tava falando muito de ciúme no Instagram uma época e conversando com o pessoal lá, mas a gente se refere muito, eu falo muito pra pessoa que tem o ciúme. Porque é quem mais, digamos assim, quem mais está apta a mudar, né? Porque é mais fácil a pessoa se mudar do que outra pessoa mudar ela. Só que muita gente que tem ciúme não acha que é um problema. Às vezes não é mesmo. Mas às vezes é e a pessoa não aceita. Mas também, assim, não tô aqui pra convencer ninguém. Se você, por acaso, acha que o ciúme não é um problema pra mim, tudo bem. Não precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Mas o ciúme, fato, é um problema em muitos relacionamentos. Em muitos, muitos. E aí, nessas conversas com o pessoal lá, uma pessoa comentou comigo. Ela falou: Ah, mas a pessoa, a minha parceira que tem ciúme e tá atrapalhando a relação. Como é que a gente faz? E daí surgiu essa publicação e a gente deu algumas dicas, né? Que eu vou passar aqui com você. Como que você, né, seu parceiro ou sua parceira tem ciúme, como que você fala com ela? Então, caso ela não aceite, né? Uma pessoa com ciúme pode não estar a princípio disposta a ouvir. Acontece muito também. Pode ser, por exemplo, porque ela acha que está certa, o ciúme não está causando prejuízo suficiente para ela se mover, então ela acha que está certa, é óbvio, né? Às vezes ela acha, ah, não, eu amo e tenho ciúme e eu tenho que cuidar do que é meu. E ela não quer mudar. Então, ela não vai querer ouvir. O ciúme não está causando prejuízo para ela. Então pode ser que ela controla outra pessoa e a prejudica outra pessoa, mas ela acha que está tudo certo. Ela não está sofrendo ou ela não percebe que está tendo problemas com isso. Porque pode ser que a pessoa sofra também sem perceber direito. Isso é muito curioso e muito presente no ciúme. A pessoa ela tá numa uma vida tão desgastante, trabalhosa, tá numa montanha russa emocional, mas ela não percebe que aquilo é ruim. Ela já automatizou aquilo. Aquilo virou novo padrão. É como se, sei lá, você tem um incômodo, só que com o tempo você acostuma com o incômodo. Tipo um ruído, um barulho na rua, com o tempo você acostuma. Aquilo ali tá te afetando, só que você não tá conscientemente percebendo mais. Outro motivo, ela não percebe os prejuízos que o filme pode causar ou já causa relação ao parceiro e a ela. Muito comum também. Ciúme tem um ponto muito difícil dele que é esse. As pessoas muitas vezes não percebem que ele está causando os prejuízos e muitas vezes elas têm justificações para aquilo. Às vezes não são boas, mas elas justificam. Elas falam, não, mas quem ama tem ciúme. E aí, desde isso aí já parte para muita coisa. De não, se eu amo. Não, se eu tenho ciúme, eu amo. Então, se o ciúme leva a eu controlar, eu vigiar a pessoa, eu querer saber onde ela tá o tempo todo, é eu brigar com ela quando ela não faz o que eu quero, ou quando ela não ela não age do jeito como eu espero em todas as situações. Ela mistura isso com amor e vai virando uma justificativa, vai ficando difícil de desembolar isso aí. Isso é muito complicado, essa mistura de ciúme com amor. Agora a grande questão tem até um vídeo, outro que eu já gravei, sobre se o ciúme é sinal de amor. Você pode dar uma olhada também para pensar nele. Agora a grande questão: como comunicar a pessoa com ciúme que isso é um problema? Vamos para a parte prática. Primeiro, comunicar de forma amigável. Não vai chegar, né, brigando com a pessoa já e chutando o pau da barraca. Você pode falar, ó, olha esse post aí. Não, você não pode falar, olha esse post aí, ô ciumento. Ou resolve o seu problema aí. Não é assim que você vai resolver as coisas, você vai criar outros problemas. Seria melhor algo como, dá uma olhada aqui nisso, o que que você acha? Você acha que faz sentido? E aí você chama do apelido carinhoso que você quiser. Acha que pensar nisso pode melhorar a nossa relação? É uma postura muito diferente, sabe? Talvez isso adapte ao seu estilo, não precisa usar a frase como tá aqui, porque às vezes você é um tipo de pessoa que não usa uma frase tão carinhosa. Ou se é mais carinhoso, você quer botar uma frase mais carinhosa. Adapte. Mas é mais nessa pegada, assim, ó. Propondo pra pessoa pensar a respeito. E não falando, resolve aí. Porque você pode estar certo, você pode achar, não, eu tô certo. Só que, na prática, isso não ajuda muito. Isso, eu tô certo e ela tá errada, ou ele tá errado,
cria muito problema, porque a relação é um sistema. E já falei em outro vídeo disso, a relação é um sistema. Não é simplesmente você ter razão, né? Muitas vezes, você simplesmente ter razão e querer jogar as coisas na cara cria mais problemas, não resolve. E acaba não sendo racional, porque no fundo o seu objetivo é ficar bem na relação, né? Suponha. Então você, às vezes, amaciar a forma como você trata a pessoa é um jeito de você conseguir um objetivo a longo prazo, que pode ser, você não ganha discussão, mas isso te importa mesmo? Você ganhar todas as discussões na sua relação, você provar que tá certo, que é superior, você pode trazer mais problema ainda, sabe? Então você ganha de um lado, e o problema não é meu, eu sou legal, será? Vai que você acha isso. Mas você perde do outro, sua relação fica complicada, isso te afeta. Aí, enfim, já viu. Segundo ponto, se colocar como parte do ciúme também. E aí o ponto sensível é para a pessoa que não tem ciúme. Porque muitas vezes ela fala assim, não, mas não é problema meu. Se é uma questão da relação, é uma questão para você pensar em como você está inserido na relação. A questão é essa. Lembra, não precisa ter razão sempre. É como eu resolvo isso? Como que é a melhor forma de eu lidar com isso? E não ficar uma disputa, não falar em tom acusatório, fazer disputa por quem tá certo, quem tá errado, né? Isso aí vai criar mais problema. Assim, na prática, não é uma decisão muito, não é algo que vai trazer bons resultados. Não traz. Não porque são duas pessoas tentando melhorar a relação para ambas. Então mantém em mente também esse objetivo. Em vez de de achar que você a pessoa tem que se virar e você só esperar. E você que tá certo e enfim, pensa na relação mais como uma coisa dual, uma coisa relativa mesmo. Você a ela, então você tá afetando ela e ela te afetando. Terceiro ponto. Tentar mostrar vantagens que seu parceiro pode ter ao pensar sobre o ciúme. Por exemplo, vocês podem ter uma relação melhor. Ela pode sentir menos raiva. Ela pode ter mais paz e mais segurança. Então, vê, quando você quer que alguma pessoa faça algo, em vez de querer simplesmente cobrar, que muitas vezes não funciona, você pode mostrar benefícios para ela que ela não está consciente no momento. Pode ser que ela não. É simples, não é? Não é uma coisa assim que, nunca pensei nisso. É simples. Só que talvez ela não esteja pensando nisso com frequência. Não esteja vindo na consciência dela. A questão é essa. Você trazer isso à tona. Então, se possível, várias vezes você comentar esse ponto. Para o que vocês têm a ganhar em repensar o ciúme. Um quarto ponto. Tentar mostrar desvantagens do ciúme. Se mostrar as vantagens de falar sobre o ciúme não der muito certo, você pode tentar mostrar bem de leve as desvantagens do ciúme. Por exemplo, insegurança, brigas, medo, a piora da relação, possibilidade da relação acabar por causa do ciúme, são questões reais. É melhor não usar, sabe? É melhor você manter as coisas no positivo, digamos assim. Pensando no que vocês têm a ganhar, nos benefícios. E tenta essa estratégia primeiro. Se não der certo mesmo, aí você tenta levar um pouco para esse lado mais de leve, porque a gente não gosta, a gente fica muito desconfortável falando de coisas negativas. Então, se você fala, por exemplo, da possibilidade da relação piorar, a pessoa já trava. Ela começa a ter uma reação até automática mesmo, muito rápida, porque o medo é uma emoção básica, é uma emoção que dispara várias reações automáticas que atrapalham, inclusive, a pensar direito sobre as coisas. Só que, quando os benefícios, o lado positivo não está funcionando, mas às vezes é o que tem que fazer, sabe? Quando, por exemplo, sei lá, motorista, trânsito, você fala, vou dar prêmios para pessoas que cumprem as leis de trânsito. Pode funcionar um pouco. Para muita gente não vai funcionar. A pessoa, não quero nem saber. Aí o que acontece? Multa, prende o carro, sei lá, esse tipo de coisa, tira ponto da carteira. A sociedade funciona assim. É ruim você apelar pro lado negativo. Por isso que eu tô falando pra você ter muita maciez aí. Vai devagar. E não é pra jogar na cara da pessoa. Lembra da dica anterior. Não é pra você falar, se você não parar com esse ciúme, tudo vai dar errado e a gente vai terminar. Porque isso já é mais uma ameaça. Não é pra chegar nesse ponto.
É falar, por exemplo, mostrar isso, né? Eu falando é diferente de você falando. Eu não tenho a ver com a sua relação. E é uma visão diferente de alguém de fora. Então, você pensar sobre a pessoa, por exemplo, falar, vamos conversar sobre ciúme, o que que você acha? Eu tô achando que tá gerando uma insegurança na relação e tá levando a gente a brigar, a relação tá piorando, ou pode piorar. E eu não quero que isso escale. Como é que a gente faz? Sabe? E junto, traz a dica anterior, a outra dica anterior. Se coloca no problema. Que é assim, né? Não é para você assumir culpa de nada. Para com essa questão de disputar. Pensa na relação. Se coloca assim, tá, mas o que que é? O que que você tem segurança? O que eu tô fazendo? Como é que tá a relação para você estar sendo assim e tá fazendo esse tipo de coisa? Entende como eu tô muito diferente? É uma visão muito diferente, vai gerar reações muito diferentes do que se você acusar e cobrar, sabe? É muito diferente. E presta atenção nas sutilezas. E eu falo demais em muitas coisas porque é para você prestar atenção nas sutilezas. E porque quando são questões mais, digamos assim, menos concretas, as pessoas têm mais dificuldade. E às vezes elas não pegam de primeira e é uma questão de repetição, precisa de muita atenção. Então você está vendo que isso aqui, é, o estilo que você vai adotar é uma coisa mais abstrata. Eu estou dando exemplos que é para você usar de modelo, mas não é tão concreto como eu dizer pegue uma maçã, sabe? Entende que é mais difícil, pode ser interpretado errado. Por isso que eu estou forçando. E espero que você tenha um pouco de paciência por causa disso. Também porque eu tô falando com você e outras pessoas. Então isso eu preciso forçar um pouco para ter um entendimento e menos ruído na comunicação, para a pessoa entender, errar menos ao ouvir o que eu tô falando, né? E eu errar menos ao me comunicar também. Então, quinto e último ponto nessa questão aqui, que isso aqui, se você fizer isso. Se você estiver na situação horrível, brigando pra caramba, se você fizer só isso aqui, você vai ver que a mudança vai ser brutal. Assim, porque o padrão de muitas relações é muito. É tóxico mesmo, igual o pessoal gosta de usar a palavra. É muito disfuncional, problemático. Porque as pessoas não estão acostumadas a pensar direito, não aprendem mesmo. Né? Isso aqui que você está fazendo, e parabéns por você estar aprendendo isso, você está se dispondo a encarar esse problema e a ouvir, e a gastar seu tempo, sua atenção, sua energia nisso, porque as pessoas não costumam fazer isso, de modo geral. Elas simplesmente vão se relacionando como vão vivendo, como vão respirando. E tem coisa, respirar tudo bem, é automático. Na verdade, até tem prejuízos do modo como a gente respira, porque vou falar depois, né? Depois não aqui, mas a gente tem um treinamento que chama Livre do Ciúme, e ele tem um monte de técnicas, né? Como essas aqui, várias outras. E tem técnica, por exemplo, fisiológica, que é o controle da respiração, porque isso ajuda a controlar a emoção. É um processo fisiológico muito forte. Você consegue contra-atacar esse processo, essa reação emocional forte, controlando a respiração, por exemplo. Então, quer dizer, nem a respiração, que pra gente é automática, a gente não pensa, ela pode não estar o ideal. Então, pensa nas relações, nessas questões mais abstratas de comportamento, que é tudo muito mais complexo. Entende? Então, muito bom você estar aqui. Você chegou a esse ponto, ouviu falar esse tanto, já é um ótimo sinal, já é um sinal que você está interessado, e isso é um grande primeiro passo para resolver as coisas, é você ter interesse, né? E, se possível, quando os dois têm interesse, aí que a coisa anda muito melhor, né? Como aquela história de um não quer, dois não brigam, mas se um não quer, dois não resolvem também. Quinto e último ponto, então, é evitar rotulação. Uma pessoa com ciúme pode se sentir constantemente atacada e na defensiva, automaticamente. Muita gente diz que pessoas com ciúme são neuróticas, paranoicas, loucas. Assim, são termos que muita gente usa que não é bom você usar, sabe? Evita isso. No geral, pessoas são mais do que rótulos. Não fica falando, ela é ciumenta, né? É uma coisa natural, automática nossa, como a gente estava falando agora. Só que a gente tem que parar pra pensar um pouco, tipo, se eu tô reproduzindo uma coisa que tá zoada, tá atrapalhando as coisas.
por exemplo, achar que a pessoa é ciumenta, falar que ela é ciumenta, quando ela é uma pessoa complexa com um monte de coisas que tem o ciúme. Essa mudança de visão, inclusive, ajuda muito a resolver o problema. E, inclusive, tem um monte de técnica que se dedica a isso, a se separar da sua emoção. Porque o próprio, eu sou ciumento, ou ela é ciumenta, cria um estado mental de limitação realmente. A gente tem limites na nossa capacidade de pensar em um dado momento. E você foca nisso, distorce muito as coisas que você pensa e como você age consequentemente. E como você se sente. Você pensa assim, nossa, ela é ciumenta, ela é louca. Pensa nas reações que você tem quando você pensa isso. Você sente isso. Agora, se você pensa, tá, essa pessoa ela tem ciúme. É uma característica que ela tem, mas que ela pode trabalhar isso e reduzir isso. Vê, é uma pessoa, um grande complexo de coisas com uma característica que é trabalhável. Isso muda totalmente suas perspectivas, suas reações, o como você lida com a pessoa, se você absorver realmente isso. Então, essas 5 coisas, 5 dicas já vão te ajudar demais. Tenho certeza disso se você implementar. Então, coloca isso como um plano de ação mesmo. Eu sei que é mais fácil a gente ficar ouvindo e a gente faz isso, né? A gente ouve a coisa, acha que aquilo ali mudou e deixa quieto. Mas não. Se o ciúme é algo a ser trabalhado, investe um pouco nisso. Porque pensa, sua relação, talvez seja uma relação assim, coisa central, extremamente importante na sua vida. Você não acha que vale investir um tempo nisso? Investir, pensar, investir em mudar as coisas? Não vale. E o treinamento que eu falei é um grande compilado de muita coisa que você pode fazer. Organizado, é um curso online, em vídeos, e tem materiais extras também, texto, exercícios que você pode fazer. Às vezes não é complicado, mas é uma coisa que, tipo isso, você para pra pensar e fala, não pensei desse jeito. Ou eu tô agindo sem pensar nisso. Como que eu ajo pensando nisso? Como que eu implemento isso realmente na minha vida? Então a gente tem módulo de técnicas comportamentais, um outro módulo só com aulas de técnicas relacionais, técnicas cognitivas. Então, para a pessoa, inclusive, é focado na pessoa que tem ciúme. Por isso que talvez você precise realmente falar para ela, explicar para ela, e ela vê que é um problema, para ela se engajar na mudança. Só que o ideal mesmo é que seja feito esse treinamento pelos dois. Tem técnicas relacionais. E se os dois colaborarem, obviamente vai ser muito melhor, muito mais efetivo. Então, pense nisso também. Acho que isso já te muda bastante, né? Você se vê como implicado na relação. Não precisa sentir culpa, nada disso, nem assumir responsabilidade, mas também não deixa pra pessoa. É uma relação e pensa assim, se o problema, você acha que o problema é com a pessoa e você tá de boa, você não tá causando problema, pensa assim, é uma pessoa que eu gosto, por que você não vai ajudar a pessoa também? Sabe? É uma pessoa que, né, é uma pessoa importante pra você. Será que você não pode ter um pouco mais de paciência? E, e por mais que seja difícil pra caramba lidar com uma pessoa que tem ciúme, é difícil pra todo mundo, pra você e pra pessoa. É difícil pra caramba mesmo. Mas tenta ver o ciúme como um problema separado. A gente até fala que, e isso é uma coisa dos budistas até, o ciúme é o dragão do paraíso. Então vê ele como um bichinho que tá incomodando ali. É um dragãozinho que tá esquentando o clima, tá botando fogo em umas coisas ali, tá criando um problema. Só que você consegue domar o dragãozinho, entende? Não veja a pessoa como o monstro da relação, não é. Ela tem uma característica ali, o dragãozinho que fica no ombro dela e criando problema. Destacar isso já ajuda pra caramba. Me conta o que você achou, né? Das dicas, das ideias. Tem muita coisa aqui pra processar. Então, se você puder, assista de novo o vídeo com mais calma. Assista com a pessoa. Acho que não tem problema. É até bom que vocês dois assistam juntos e discutam isso. E pensem na relação de vocês. O que isso dá, sabe? E propõe pra ela, fala, o que você acha de ver um vídeo aqui? Usando essas dicas todas, né? Que você já viu. Então, já coloque em prática e vocês reveem isso e repensem, repensem. É uma questão isso, precisa exercitar um pouco. Repensar sobre as coisas, repensar as atitudes, mudar comportamento, ir mudando a relação, ajustando as coisas. É uma questão dessa.
tem solução, né? Então, se você chegou até aqui, no fim dessa falação toda, já é um bom sinal. Você está interessado, você está investindo na relação. E muito boa sorte para vocês. Se precisarem de ajuda, eu vou deixar o link embaixo do treinamento, do livro do ciúme. Qualquer dúvida me fala também. E a gente segue junto. Um abraço.